Olá, professora. O nosso grupo é composto por Leonardo Gonçalves, Jorge Monteiro, Gisele Moreira, por mim, Lucas Mateus e por Paulo Henrique. E o nosso tema é a respeito de cerca viva e quebra-vento. Em relação à cerca viva, segundo o conceito da Embrapa, são árvores utilizadas em lugar dos mourões de madeira ou concreto para fixação de arame nas cercas, com benefícios econômicos, sociais e ambientais. Dentro desses benefícios, podemos citar diversas vantagens relacionadas ao uso da cerca viva, como por exemplo o baixo custo de implantação, que quando comparado à utilização só de moirões unicamente de madeira ou de concreto, a utilização da cerca viva com diversas espécies que podem ser utilizadas são relativamente mais baixas. Ou seja, o baixo custo de implantação seria uma vantagem para o produtor se ele assim optasse. A cerca ela pode ter múltiplas funções de ser produtiva, ou seja, não precisa ser unicamente com o objetivo de delimitar a propriedade, mas também podem ser utilizadas espécies arbóreas com espécies frutíferas, no caso, que possuem diversas funções, tanto para extração de material do interior das árvores ou até mesmo só pela obtenção de frutos. Outra vantagem que podemos citar seria a valorização da propriedade por meio do paisagismo, ou seja, a visão estética da propriedade ganharia valor, pensando no meio paisagístico, ganharia valor visual, ganharia valor até monetário com a utilização dessas cercas. Melhoram o meio ambiente, ou seja, a utilização de plantas vivas, de espécies vivas nas cercas, também melhoraria esse meio ambiente, por ser algo natural daquela região, por deixar assim um ambiente mais natural. O aumento das áreas sombreadas, isso seria uma vantagem muito grande quando pensamos principalmente em pecuaristas, principalmente aqui também na região do Nordeste, né, que o gado sofre muito com o sol, e essa vantagem de plantas com copas bem favorecidas seria uma vantagem também para esses produtores. Uma desvantagem, ou várias desvantagens que podemos citar também, seria principalmente a de manutenção dessas cercas, que periodicamente teriam que passar por algum tipo de manutenção, seja no arame ou seja na própria planta, como a gente pode observar na imagem, a realização de uma poda, ou até o cuidado com a irrigação e adubação da, dessas cercas, né? A mudança de locação, o que seria algo praticamente impossível de acontecer, ou impossível ou inviável de acontecer, certo? Mudar essas cercas de lugar. A competição com outras culturas próximas, isso pensando é, se a propriedade, se temos uma propriedade rural, por exemplo, que necessita, né, desse espaço amplo, desse espaço aberto para a produção, né, da sua fonte de renda, seja através de fruticulturas, por exemplo, em que a cerca viva vai estar competindo não só em questão de nutrientes no solo, mas também de luminosidade, etc. Outra desvantagem também que podemos citar seria a manutenção, como eu falei, desses arames, ou seja, dos mourões, que periodicamente terão que passar por certas manutenções. Para a implantação da cerca viva, é preciso observar algumas características desejáveis. Há cerca de 500 espécies que são adequadas para a implantação de cercas vivas nas regiões tropicais. Porém, algumas vão se destacar por apresentar essas seguintes características: crescimento rápido, a facilidade de reproduzir-se por estacas, também ter um bom enraizamento, a rapidez ao rebrotar depois da poda, e essa característica é interessante para o fornecimento de frutos, adubo verde, lenha e forragem, que também são outras características, a ausência de problemas de pragas e doenças, diminuindo custos como manutenção, e outras características também são observadas
não estão aqui citadas, mas podemos citar ser uma espécie nativa ou adaptada à região, que ela possa fornecer uma melhoria da fertilidade do solo, como exemplo das fixadoras biológicas de nitrogênio, também que traga benefícios para a cultura ou o pasto, no sentido de não ser alelopática, de não trazer uma toxidez para aquela cultura ou pasto, e também tem uma raiz profunda, de preferência pivotante, e também que tem uma aparência ornamental. Pensando em uma cerca que vai delimitar uma propriedade, a aparência ornamental também é uma característica que deve ser levada em consideração. As espécies recomendadas para cerca-viva de clima quente, nas forrageiras nós temos leucina, oingado, liricídia. A leucina e a liricídia conhecidas por serem fixadoras biológicas de nitrogênio. No grupo das frutíferas temos abacateiro, goiabeira, cajueiro, pitangueira, jabaticabeira também são recomendadas para formação de cercas vivas. Para a lenha, a gliricídia, a caliandra, a leucema, o mujica. Para adubação verde, leucina, caliandra, glicídia, corticeira. E também para a formação de uma cerca viva e também fornecimento de madeira serrada, eucalipto, pinhos, agrevilha, Quercus Brasil, são espécies que podem ser implementadas no cerca viva. Bom, depois da escolha da espécie, basicamente nós temos duas formas de implantação, que é através do plantio de mudas ou o plantio de estacas. No plantio de mudas, pode ocorrer na formação de uma cerca nova, plantando as mudas na área onde é cerca, né, onde pretende se formar a cerca, ou plantar as mudas numa cerca já estabelecida, uma cerca de palanques ou moirões, né, plantar essas mudas ao longo da cerca e, ao se estabelecer a retirada dessa cerca antiga, né, o estabelecimento dessa cerca nova. Então, basicamente dessas duas formas. O plantio ele deve ser de preferência na estação chuvosa e também deve se atentar para a manutenção, que é as limpezas, podas, também o controle de pragas e doenças, e também observar a questão de animais. Então, evitar animais próximo dessa cerca, né, recém-plantadas mudas, para não evitar perdas. Bom, na estaquia, basicamente se dá preferência para espécies que tenham um bom enraizamento. E as estacas têm um comprimento de 2 metros e um diâmetro de 8 centímetros. Então, essas estacas elas são plantadas, são enterradas, né, de 30 a 40 centímetros no solo. E também se deve ter alguns cuidados antes do plantio, né, como pré-tratamentos. E essas estacas, elas também devem ser plantadas na estação chuvosa e tem uma posição correta também durante o plantio. O espaçamento que normalmente é adotado é o espaçamento de 2,5 ou 3 metros. E algumas espécies que enraizam bem em estacas grandes, a glicídia, a aroeira vermelha, a eritrinas, o cedro. Então, passada essa etapa da escolha da espécie, da forma de implantação, né, se por mudas ou estacas, alguns cuidados são necessários na formação dessa cerca-viva. Olá, meu nome é Leonardo Gonçalves e eu vou continuar falando sobre a implantação. Devemos ter alguns cuidados antes de fixar os arames na cerca viva. No caso do uso de mudas, elas devem atingir pelo menos 8 centímetros de diâmetro para que os arames sejam fixados. Já para as estacas, é necessário esperar que elas fiquem bem enraizadas, o que acontece cerca de um ano após o plantio. Uma vez que esses critérios sejam atendidos, é recomendado que os arames não sejam grampeados diretamente ao tronco da árvore. Isso porque, à medida que ela for se desenvolvendo,
o tronco vai engolir o arame, e isso dificulta na manutenção da cerca, porque dificilmente essa árvore não será danificada caso esse arame precise ser retirado, e essas feridas causadas servem de porta de entradas para as doenças. Para evitar isso, pode-se usar ganchos com rosca soberba que permite fazer alterações na cerca com mais facilidade. Um exemplo de espécie que pode ser usada na implantação de cercas vivas é a Gliricídia. Isso porque é uma espécie de uso muito versátil e adaptada a solos pobres e ácidos. É uma árvore da família das leguminosas, nativa da América do Sul e América Central, e possui um crescimento rápido e apresenta uma nodulação com rizoma muito boa, o que dispensa a adubação nitrogenada em altas produções. Além disso, ela tolera bem o déficit hídrico. Existem cerca de 6 a 9 espécies selvagens e cultivadas, compreendendo arbustos e árvores de pequeno porte. Muitos produtores de café e de cacau utilizam ela para sombrear áreas com essas culturas e também servir de quebra-vento. Elas também são usadas na adubação verde, na reciclagem de nutrientes. A gliricídia possui também um grande potencial forrageiro, isso porque suas folhas possuem um alto valor proteico, com cerca de 20 a 30% de proteína bruta. Sua madeira é densa e bastante durável, inclusive sendo utilizada na produção de implementos agrícolas e dos próprios moirões. Como eu já falei, é uma espécie de uso muito versátil e também possui potencial para servir de cobertura de solo, atuando no controle da erosão e na revegetação de solos degradados, e sendo usada até para a ornamentação. Na confecção da cerca viva, são usados seu tronco e a haste, para demarcar pastos, piquetes e limites da propriedade. As estacas podem ser produzidas na mesma propriedade onde são utilizadas, e para isso é necessária a formação de um viveiro, também chamado de bancos de estacas. E como fazer esse banco de estacas? São cortados galhos maduros de pelo menos 3 centímetros de diâmetro em estacas de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e suas pontas em bisel. São preparadas covas com 15 centímetros de largura e 15 centímetros de profundidade, espaçadas de 2 em 2 metros. As estacas elas são plantadas em pé e enterradas a 10 centímetros de profundidade. Quando as estacas brotarem, são deixados apenas 2 a 4 brotos, aqueles que são mais vigorosos. Após um ano, cada estaca pode ter produzido até 3 hastes lisas e retas, com cerca de 1,5 m a 2 metros de comprimento e até 12 centímetros de diâmetro. Para implantar a cerca viva, as hastes de 1,5 m a 2 metros são colhidas e suas pontas são cortadas em bisel. Depois elas são colocadas em covas que são espaçadas de 2 em 2 metros, caso a cerca seja nova. As estacas deverão ser plantadas logo após sua retirada, sendo enterradas a 10 centímetros de profundidade. Os arames poderão ser sustentados pela gliricídia quando elas estiverem bem enraizadas, sendo fixados através de grampos com rosca, grampos soberba, que permitem o ajuste conforme o crescimento da planta. A poda para adubação pode começar 8 meses após o plantio das estacas. Depois disso, é feito periodicamente de 4 em 4 meses. Bom dia, pessoal. Me chamo George. Vou falar um pouco agora sobre quebra-vento. É um conceito. É uma barreira vegetal usada para proteger as plantas contra a ação de ventos fortes. A gente sabe que a movimentação do ar provocada pelo vento, muitas vezes ela é favorável ao ser vivo, né? A maioria das vezes. Ela causa renovação do ar atmosférico naquele local, mas também existem efeitos negativos causados pelo vento quando essa intensidade do vento ela é acima de certo limite. Né? E esses danos são muito comuns na agricultura, silvicultura, centro urbano, parques naturais, etc. Vou falar agora sobre as vantagens do quebra-vento, né?
Temos manutenção da umidade do solo, temos o amadurecimento precoce de algumas plantas, algumas culturas. Temos a redução de ataque de insetos, né, e doenças que podem ser prejudiciais nas plantações. Nós temos também ela como um abrigo de inimigos naturais, pode ser pássaros, insetos benéficos, também as abelhas como polinizadores. Temos a proteção de animais jovens que são mais sensíveis à doença respiratória, redução de queda da temperatura, no caso em fazenda, galinheiro, naquele microambiente, né? Ela muda aquele microclima ali. Temos aumento de rendimento das produções de plantas e animais. Temos também proteção de lavouras contra o dano físico causado pelos ventos fortes e constantes. Podemos também usar como delimitação de área geográfica, atuando como cerca viva. A gente pode isolar genótipos específicos para evitar polinização entre espécies afins e localizadas na proximidade. Proteção de viveiros, mudas agrícolas e florestais. Produção de lenhas, estaca, mourões, frutos, etc. Uma infinidade de vantagens. Mas nós sabemos que nem tudo são vantagens, né? A gente sabe que a construção de quebra-ventos mal planejada e a incidência de erro na sua construção pode resultar em várias desvantagens ambientais e econômicas. Esse quebra-ventos mal planejado e desenhado pode causar efeito negativo sobre o movimento dos ventos, causando o turbilhonamento locais, provocando danos às plantas que deveriam estar sendo protegidas e as próprias plantas dessas barreiras de árvores. Nas proximidades dos quebra-ventos pode acontecer efeito de competição radicular entre as plantas do quebra-vento e as plantas da lavoura. Pode também afetar áreas de proteção permanente localizadas na vizinhança. A competição pode acontecer principalmente quanto ao consumo de água e de nutrientes. Até uma certa distância de 2 vezes a altura máxima das árvores do quebra-vento, que a gente pode chamar de 2 vezes H, pode ocorrer o forte efeito sobre o sombreamento em uma determinada cultura sendo protegida, o que deve ser levado em conta no desenho desse quebra-vento ou na seleção de algumas culturas ombrófila, que deva ser colocado na área de sombreamento. Os quebra-ventos também podem afetar no escoamento de água superficial, o declúvio superficial no solo. Ela atua como uma barreira ou represa frente à inadequação do projeto, né, do desenho, da engenharia. Algumas características das plantas, eu vou citar aqui para vocês, das culturas implantadas no local. As plantas de preferência devem ser altas, com uma postura ereta para cima, um crescimento rápido, raízes profundas e folhas perenes que não caem. Além disso, devem ser bem copadas com galhos permanentes e resistentes a partir de alturas próximas ao solo ou da base da árvore. Devem apresentar resistência a pragas e doenças, além de ser bem adaptadas a condições locais de clima, solo e compatibilidade da cultura a ser protegida. Elas também não devem mostrar alelopatia com a cultura que se deseja proteger, né? E deve apresentar um aspecto diferenciado da lavoura sendo protegida, para que não se misture folhas, frutos, sementes nos produtos do cultivo comercial. Em relação a um sistema radicular pivotante e profundo, isso é para ocupar o solo em seu perfil vertical e menos no perfil horizontal, evitando assim a competição radicular com a área protegida. A implantação de quebra-ventos faz parte das práticas conservacionistas do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e proporciona um ambiente favorável à produtividade das lavouras e também na criação de animais. A escolha das espécies que serão usadas como quebra-vento depende de qual cultivo este quebra-vento irá proteger, do relevo do terreno, do comprimento da área, da intensidade dos ventos, do clima, do solo e da região onde será implantada. Se for uma região semiárida, aí temos algumas espécies que são mais adaptadas. Se for uma região costeira, outras espécies. Se haverá uso econômico dessa barreira, tem algumas espécies mais indicadas. Se o quebra-vento será temporário ou permanente, todos esses aspectos deverão ser observados.
Aqui temos uma tabela com sugestões de espécies que podem ser usadas como quebra-ventos. As plantas são divididas pelo seu porte. Plantas de porte alto, como acácia, eucalipto, bambu e pinos. Plantas de porte médio, como hibisco, leucena, sabiazeira, bananeira, abacateiro e até mesmo a cana-de-açúcar podem ser utilizadas. Plantas de porte baixo, como o milho, como espécies de capim, capim-elefante, capim-napier, e também espécies arbustivas, como urucum, como a pitangueira, todas são boas opções. Aqui temos uma imagem de uma barreira quebra-ventos utilizando o eucalipto e outra barreira utilizando a bananeira, protegendo cultivos de hortaliça. Na implantação, devemos observar alguns aspectos muito importantes. O primeiro passo é observar a localização do quebra-vento. Plantam-se sempre as espécies que serão usadas como quebra-vento na direção perpendicular à direção dos ventos predominantes, pois dessa forma vamos obter uma maior proteção do cultivo. A altura do quebra-vento também é importante. A barreira de quebra-vento deve ser pelo menos 2 a 3 vezes mais alta que os cultivos a serem protegidos. Como exemplo, para uma proteção de hortaliças de até 1 metro de altura, é necessário usar plantas de quebra-vento com 3 ou mais metros, ou 3 metros de altura, como por exemplo a bananeira. Outro aspecto importante é o comprimento da barreira. Uma barreira de quebra-ventos deve ter o comprimento de, no mínimo, 20 vezes a sua altura. Isso significa que, para um quebra-vento de 5 metros de altura, o seu comprimento deve ser de 100 metros. Outro aspecto importante é no cálculo da distância entre uma barreira e outra no quebra-vento. O cálculo da distância entre uma barreira e outra depende da altura do quebra-vento. Em quebra-ventos retangulares, a distância entre uma barreira e outra se dá entre 15 a 20 vezes a altura do quebra-vento. Em quebra-ventos perpendiculares, a distância entre uma barreira e outra se dá entre 40 vezes a altura do quebra-vento nas outras direções. É importante ressaltar que essa distância entre as barreiras também leva em consideração o relevo do terreno e também o quanto essa barreira vai ser penetrada pelo vento. Com relação à intensidade, do quebra-vento, quanto mais denso for o quebra-vento, menor será a velocidade do vento após a barreira. Em contrapartida, a área a ser protegida também será menor, porque o vento tende a subir e descer de uma vez. O ideal, então, seria que o quebra-vento possua de 30% a 40% de penetrabilidade, e assim ele terá uma maior área protegida. Aqui temos alguns exemplos, de quebra-vento usando capins. À esquerda, o capim-napier como quebra-vento na cultura do maracujazeiro. À direita, o capim-elefante como quebra-vento em hortaliças. Então é importante observar que para cada tipo de cultivo temos várias opções de quebra-vento. Aqui temos as referências utilizadas para a elaboração desse trabalho.